Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação do Projeto Ampere. O tema da aula de hoje vai ser sobre funções na linguagem C. As funções vão ser basicamente um conjunto de comandos que vão realizar uma tarefa específica e vão ficar agrupados num bloco, geralmente localizado aqui entre a inclusão das bibliotecas e a função main, que é a nossa função principal. Essa função, no caso, ela vai receber um nome e através desse nome a gente vai conseguir chamar ela dentro da função main e utilizá-la quantas vezes a gente quiser. Uma das vantagens que isso traz é que a gente só precisa escrever esse bloco de comandos da função uma única vez e depois a gente pode chamar quantas vezes a gente quiser dentro da main. Dessa forma não tem que ficar repetindo o mesmo bloco de comandos dentro do código e assim ele ocupa muito menos espaço e também fica muito mais fácil de entender tanto para você quanto qualquer outra pessoa que estiver lendo esse código. A cara dessa função vai ser basicamente o seguinte. Vou mostrar aqui como comentário. A função vai ter um tipo, vou explicar mais isso daqui a pouco, um nome, que é através do meio como a gente vai chamar ela dentro da main depois, e depois aqui dentro do parênteses, caso seja necessário, a gente vai colocar os parâmetros. Os parâmetros a gente vai precisar definir também o tipo deles, se é int, se é float ou se é char, por exemplo, e também o nome deles. E se a gente quiser declarar mais um parâmetro, mais quantos a gente quiser, é só ir separando por vírgula, da mesma forma que a gente faz quando vai declarar variáveis, por exemplo. E daí, aqui dentro, vai ficar o bloco de comandos. E nesse bloco a gente pode fazer basicamente tudo que já foi aprendido e ainda será apresentado dentro desse curso. Então, por exemplo, dá para declarar variáveis, dá para realizar operações, dá para utilizar comandos de repetição, estruturas de decisão também. Então, ao final, a gente vai utilizar também, caso seja necessário, caso seja uma função que retorna um valor, a gente vai utilizar o comando return e aqui dentro uma variável ou até mesmo um parâmetro que vai retornar esse valor. E o tipo de valor que será retornado vai ser de acordo com o tipo da função que a gente declarou. Então, se for uma função int, isso aqui vai retornar um valor inteiro. Se for um float, vai retornar um valor real e assim por diante. Então, se você colocar aqui dentro uma variável ou um parâmetro que seja do tipo float, se a sua função for do tipo int, ele vai retornar apenas a parte inteira do valor que estiver armazenado nessa variável. Então é o que vocês têm que ficar muito atentos quando forem fazer. E no caso, a gente também tem as funções do tipo void, como já está escrito aqui na main. No caso, a main não tem nenhum parâmetro, então eu escrevi void por não ter nenhum parâmetro aqui. Mas, quando for uma função do tipo void, ela não vai retornar nada. A gente não vai colocar esse return no final. É uma função que não tem retorno. Basicamente, a gente vai usar essas funções quando a gente já quiser imprimir os resultados na tela através do printf. E no caso, a gente não precisaria retornar um valor. Vai bastar apenas chamar essa função dentro da main e os comandos vão ser executados e o resultado já vai ser apresentado na tela, como vão ser mostrados em alguns exemplos aqui dessa aula. E no caso, quando a gente tiver um retorno, quando a gente tiver um return aqui, quando a gente for chamar essa função dentro da main, vai ser necessário apenas atribuir essa função a uma variável que vai estar dentro da nossa função main. Desse jeito a gente consegue armazenar esse valor e utilizar eles. Eu vou apresentar isso em alguns exercícios aqui da aula de hoje. Uma última coisa interessante de comentar antes de iniciar a lista é que o nome dos parâmetros e das variáveis só vai ter influência dentro da função na qual elas são declaradas. Então, por exemplo, se em duas funções diferentes tiverem parâmetros e variáveis com o mesmo nome, não tem problema, elas vão continuar independentes, por isso que são chamadas de variáveis locais. Elas vão estar apenas representando o procedimento que acontece dentro daquela função. Então, não precisa se preocupar em repetir nomes de variáveis ou de parâmetros em mais de uma função. E a gente vai ver bem isso na prática nos exercícios de hoje. Agora, uma coisa que vocês não devem fazer é dar o nome a variáveis ou parâmetros iguais ao nome da função que vocês escolheram. Isso não é legal, não façam de jeito nenhum. Agora já chega de teoria, a gente já pode ver na prática como que as coisas aqui funcionam. Agora a gente já tem condições de resolver a lista. Então, exercício número 1, desenvolva uma função que recebe um número real e calcule seu valor atual líquido para n anos a uma taxa t, em que os números n e t são fornecidos pelo usuário. Como ele não falou o tipo de dado, eu vou supor que t é um número inteiro também. E o valor atual líquido é definido como essa fórmula aqui, e a sugestão que ele dá, cria uma função separada para o cálculo de potências. Então a gente não vai usar a biblioteca math, a gente vai criar uma função que realiza essas potências adaptadas para esse exercício. Então a gente vai dar o número t, ele vai calcular a potência de 1 mais t segundo o número n, que a gente também vai fornecer para essa função. Então vamos lá. Já vou começando a fazer o básico que a gente precisa fazer dentro da main, que seria aquela sequência de printf, scanf. Então vamos lá. Informe um número real. Depois disso, scanf.
E daí, no caso, eu vou chamar do x igual ele deu ali no enunciado. E não pode faltar o e comercial. Aí a gente já vem, declara essas variáveis. Então temos int t, n e float x. E depois disso eu vou pedir os outros dois que faltam. Então, mais o printf, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar a minha vida. Informe a taxa e o número de anos. Então, a gente passa a ter aqui dois inteiros, que vão ser t e n, respectivamente. Beleza. Aí depois disso, é para vir a nossa função aqui, que vai imprimir na tela o valor final. Então, eu vou chamar ela de valor, a gente já vai escrever ela, e ela vai receber x, t e n. Só ajeitar aqui. E tranquilo, agora a gente vai fazer as nossas funções. Primeiro de tudo, vamos fazer a função que calcula as potências. É uma função que deve retornar um valor inteiro, e eu vou chamar ela de pote de potência. Ela vai receber o inteiro A, que está representando o T, e o inteiro B, que está representando o N. Então vamos lá, a gente declara aqui primeiro algumas variáveis. Primeiro, o I, que vai estar dentro de um laço, e o P, um valor inicial 1, que vai estar acumulando o valor dessa potência. Aí a gente faz um laço, for, e a gente tem I começando em 0, na verdade em 1, e depois disso ele vai até o valor de B. E o passo que ele anda, I++. E aqui dentro a gente vai colocar o P, que está com o valor inicial 1, e ele vai multiplicar ele mesmo vezes 1 mais A, que contém o valor do T. Então, dessa forma ele vai estar acumulando o valor da potência. Se for 1 mais A elevado a 1, que vai ser o número de B, no caso a potência, o for só vai realizar uma vez e ele vai simplesmente multiplicar o P, que está com o valor 1, por esse valor aqui. Então a gente vai ter 1 mais A elevado à primeira potência. Se tiver o número 2, ele vai fazer isso aqui duas vezes, então a gente vai ter 1 mais A tudo elevado ao quadrado. E no caso, por final, ele vai retornar o valor de P. Com isso aqui a gente já consegue encerrar essa função, e agora a gente parte para a próxima função que vai calcular o valor atual líquido. Que no caso vai ser um void, porque ele não vai retornar nada, eu já vou fazer ele imprimir na tela, e eu vou chamar ele de valor, como eu já mostrei aqui. Ele vai receber um float x, um int a e um int b, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, porque eu vou fazer a mesma coisa que representam aqui na função pot. E aqui a gente já declara as nossas variáveis locais, também vai ser i, e vai ter o v, que vai conter o valor total. Então, a gente faz um for para o i começando em 1, de novo, até o i ter o valor de b, e eu passo i++. E aqui dentro o que vai acontecer? Ele vai simplesmente pegar v recebe ele mesmo mais, aí no caso, o x dividido por pot a e b. Então a gente está chamando uma função dentro de outra função. A gente pode fazer isso, mas é importante declarar a outra função antes de usar ela na próxima. Então aqui no caso, ele vai acumulando o valor e as potências vão seguir aqui a ordem da nossa soma. Então, primeiro ele vai assumir o valor de 1, depois até assumir o valor de b, que no caso seriam o n. Então aqui, para finalizar, a gente pede para ele imprimir a variável, que no caso é o nosso v. Que na verdade deveria ser i, senão ele não vai estar variando o valor da potência, e no caso o v deveria ser um float. Acabei declarando errado. Então, beleza, agora é só fazer o teste do código, vamos compilar aqui e ver se está tudo certo. Informa o número real, vou informar 6 para ficar mais fácil. A taxa e o número de anos, vou colocar a taxa 1 e o número de anos 2. E ele me retornou 4,5, exatamente o que a gente esperava. Vamos fazer mais um teste aqui para ver. Dessa vez eu vou colocar 6, 2 e 2. Mais uma vez, 2 e 2 terços, exatamente o que a gente estava esperando. Então, o nosso código foi executado com sucesso. Agora a gente já pode partir para o próximo exercício. Exercício número 2. Construa uma função que retorna a quantidade de segundos, minutos ou horas presente em uma certa quantidade de dias fornecida pelo usuário. O usuário vai fornecer S para conversão em segundos
M para conversão em minutos e H para conversão em horas. Então, tranquilo, vamos começar aqui fazendo o que a gente precisa dentro da função main e depois a gente cria a nossa função. Então a gente vai declarar aqui as variáveis int d de dias, t de tempo, que é o que a gente vai imprimir, e o char conv de conversão. Então vamos lá, primeiro printf scanf, digite h para obter conversão em horas, m para minutos e s para segundos. Aí depois disso scanf, e a gente vai estar escaneando um caractere, e vai ser o nosso conv. E depois disso, informe o número de dias. E para finalizar, a gente recebe esse número inteiro. E depois disso, t vai receber a função que eu vou chamar de tempo com os parâmetros d e conv. E por último, a gente vai imprimir essa variável t. Agora a gente faz a nossa função, que eu já chamei aqui ela de tempo. Ela vai ser uma variável inteira, que é o que a gente vai retornar. E os parâmetros dela vão ser um int a e um char b. E aqui dentro a gente vai fazer uma sequência de testes e condições. Então, se o nosso char b for igual a h, então a gente vai realizar uma conta. Aí, else if. Se o b então for igual a m, vai ser uma outra conta. E para finalizar, else if b igual a s, vai ter a nossa última conta. O que vai ser essa conta? Eu já vou armazenar no próprio valor a, ele vai receber ele mesmo, vezes, no caso de horas, 24 horas, e daí no caso de minutos, são 24 horas vezes 60 minutos, e aqui em último caso, são 24 horas vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, contidos em cada dia. E para finalizar, a gente vai retornar o valor atual de A. Com isso, a nossa função já está toda pronta, a gente já pode testar aqui, compilando o código. Então vamos lá, vamos pedir primeiro horas. E o número de dias eu vou pedir um dia só. Então temos 24 horas em um dia, tudo certo até o momento. Agora a gente continua pedindo, só que agora para minutos, e a gente vai pedir um dia também. 1440 horas, e no caso, tudo certo também. Agora a gente pede para segundos, no caso foi minutos. Então, anterior foi minutos, agora segundos. E um dia. A gente tem 86.400 segundos, tudo certinho também. Nosso código foi executado com sucesso. Vamos fazer mais um teste só, para ter certeza. Com 2 dias, 48 horas, a gente repete agora para minutos e segundos. O dobro do último, tudo certo. E agora para segundos. E o dobro novamente. Então, nosso código está executado perfeitamente. A gente pode passar agora para o próximo exercício. Exercício número 3. Desenvolva uma função que recebe um caractere e retorna se este é ou não uma vogal. Para esse exercício aqui, a gente vai precisar de algumas informações que eu já deixei aqui com relação ao código ASCII de cada uma das vogais. Vocês podem notar aqui que a diferença entre uma vogal na sua versão maiúscula e minúscula em número é de 32. A gente vai utilizar isso para otimizar o nosso código. Então, vamos começar aqui pela main. A gente começa primeiro declarando a nossa única variável, que vai ser um char c, depois uma sequência de printf scanf, insira um caractere, depois o scanf, no caso, porcentagem c, e a gente vai ler a própria variável c. Aí depois disso a gente simplesmente vai chamar a nossa função, que eu vou chamar de vogal, e o parâmetro dela vai ser c.
Beleza, então agora a gente vai criar a nossa função. Vai ser uma função do tipo void, porque ele já vai imprimir na tela. Então eu vou chamar de vogal, como já escrevi aqui. E o parâmetro vai ser um char a. O que vai acontecer aqui dentro? A gente vai fazer alguns testes e condições. O primeiro deles vai ser para ver se é um número, uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Se o A for menor do que 97, que seria o A minúsculo, então quer dizer que ele inseriu pelo menos uma vogal ou um outro caractere maiúsculo. Então, nesse caso, o nosso A vai receber ele mesmo mais 32, para a gente transformar de maiúsculo para minúsculo. E daí, no caso, a gente vai seguir com outros testes. Então, agora a gente vai testar se é uma vogal ou não. Então, se o nosso A for igual a 97, que seria o A minúsculo, ou, então, operador lógico ou, se A for igual a 101, que é o E, ou se A for igual a 105, ou A igual a 111, ou por final, A igual a 117. Se isso acontecer, a gente vai imprimir que é uma vogal. E se não for, a gente imprime e não é vogal. Então, agora já deve estar finalizado o nosso código, vamos fazer o teste aqui. Insiro um caractere, vou começar inserindo vogais, logicamente, para ver se está funcionando para todas. É uma vogal, agora a gente testa E, é vogal também. Vamos testar agora o I, também é vogal. O O, também é vogal. Até agora tudo certo. U, também é vogal. Agora a gente vai testar os maiúsculos. A maiúsculo é vogal. E maiúsculo também é vogal. I maiúsculo também é vogal, tudo certo até agora. O maiúsculo é vogal. E U maiúsculo também retornou que é vogal. Agora vamos testar uma consoante só para testar se está tudo certo. Não é vogal. Então a gente já pode dizer que o nosso código foi executado com sucesso. Agora vamos partir para o próximo exercício. Exercício número 4. Dados dois números inteiros n e k, escreva um programa que calcula a combinação, aqui com a fórmula que vocês já aprenderam no ensino médio, e a sugestão que ele dá aqui, cria uma função separada para o cálculo do fatorial. Então vamos lá, começando aqui pela função main, a gente vai declarar as nossas variáveis inteiras, n e k, depois aquela sequência de printf e scanf para pedir para informar esses números, informe n e k, respectivamente, para obter o resultado da combinação. Depois disso, o scanf, a gente está recebendo dois inteiros, sendo eles n e k. Depois disso, a gente vai chamar a nossa função, que eu vou chamar de fat, na verdade, comb, de combinação, vai receber nk. Então vamos começar aqui fazendo a nossa função que calculará o fatorial, que eu vou chamar de fat, que eu tinha confundido ali. Ela vai receber o inteiro a. E o que vai acontecer aqui dentro? A gente vai declarar duas variáveis i, que vai estar presente num laço, e a variável f, com valor inicial 1, que é o que vai armazenar esse número fatorial. Depois disso, vem o nosso laço for, com a variável i iniciando em 1. Depois disso, ela vai até o número a, então i menor ou igual a, e ela anda em passo 1. E o que vai acontecer aqui dentro? O f, que tem valor inicial 1, ele vai receber a multiplicação dele mesmo pela variável a. E para finalizar, a gente vai retornar o valor de f. Dessa forma, a gente vai ter o número fatorial que a gente pediu aqui. Agora a gente faz a nossa próxima função, que será a função combinação. Ela vai ser uma função void, porque eu já vou pedir para ela imprimir na tela. Então ela vai receber um inteiro a e um inteiro b, que seriam nk. Depois aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou declarar as variáveis n de numerador, d de denominador
e depois uma variável float, que será C. E aqui, percebi um errinho, não deveria ser A, deveria ser I, porque assim vai tendo a progressão para a gente conseguir calcular o fatorial. E beleza, agora, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. O N, ele vai receber aquela outra função que a gente já criou, o fat, para A, e o D, ele vai receber o fat de B vezes o fatorial de A menos B, que vem da fórmula. E depois, para finalizar, a gente tem o C recebendo. Como vai ser uma divisão entre números inteiros, a gente precisa transformar isso em float. Ele vai receber o numerador dividido pelo denominador. E agora sim, para finalizar, a gente vai imprimir na tela o valor de C. Será um float, no caso é o nosso C. Então agora a gente vai fazer o nosso teste. Então vamos pedir para primeiro 6 e 2. A gente obteve 15, exatamente o que a gente estava esperando. Vamos tentar agora para 6 e 3. 20 também, exatamente o que a gente estava esperando. E agora vamos tentar um número um pouco diferente. Vamos tentar o número 8 e o número 5. A gente obteve 56, que é exatamente o que a gente estava esperando. O nosso código foi executado com sucesso. Agora, o penúltimo exercício, antes da gente finalizar a nossa aula, desenvolva uma função que recebe 2 pontos A e B e calcula a distância entre eles. Eu vou supor aqui que as coordenadas são inteiras para facilitar um pouco. Aqui nesse exercício, a gente vai precisar utilizar a biblioteca math por conta da raiz quadrada. É um exercício que a gente já fez antes na aula de tipos de dados, mas agora a gente vai aplicar o conceito de funções. Então vamos lá, fazendo a parte aqui da main, a gente vai declarar os inteiros x1, x2, y1 e y2. Ok, agora a gente vai fazer aquele printf scanf, informe as coordenadas do primeiro ponto. E o scanf vai receber 2 inteiros e seria x1 e y1. Agora, no segundo ponto, a gente só copia isso daqui e faz algumas alterações. As coordenadas do segundo ponto e vai ser x2 e y2. E depois, para finalizar, a gente vai chamar a nossa função distância conterá x1, y1, x2, y2. Então, perfeito. A gente vai fazer a função void, ela já vai imprimir na tela, como eu disse, imagem de distância. Ela vai receber um inteiro A, que representa x1, um inteiro B, que representa y1, um inteiro C, que representa x2, e um inteiro D, que representa aqui y2. Ok, o que vai acontecer aqui dentro? A gente vai declarar variáveis inteiras dx e dy, como a gente já fez antes. E depois um float d, que vai ser a distância. Então, o que vai acontecer aqui? O dx ele vai receber c menos a. E seguindo agora a mesma ordem, o dy vai receber d menos b. Com isso a gente tem aqui que o d vai receber a raiz quadrada, esse aqui é RT, de dx vezes dx, mais dy vezes dy. Para finalizar, a gente pede para imprimir na tela o valor de d. Então, com isso aqui é para o nosso código estar finalizado, vamos fazer o teste dele. Informa as coordenadas do primeiro ponto, vamos fazer uma coisa bem fácil primeiro, colocar 0 e 0, coordenadas do segundo ponto, 1 e 1, é para ele retornar uma raiz de 2, igual aqui, tudo certo. Agora vamos fazer o triângulo pitagórico, 0 e 3, 4 e 0, ele retornou 5. Então,
Dá para ver que o nosso código foi executado com sucesso, deu tudo certo. Agora a gente já pode partir para o último exercício. Exercício número 6. Escreva um programa que, a partir da nota final de um aluno, imprime se ele foi aprovado, reprovado ou se ele ficou de recuperação. Vão ser recebidos os valores de duas provas, a P1 e a P2, 3 trabalhos, T1, T2 e T3, e a média final vai ser calculada a partir dessa fórmula aqui, sendo que a média de provas é essa e a média de trabalhos é essa aqui. O aluno ele vai ser aprovado caso MF seja maior ou igual que 5, ele está de recuperação se a nota tiver entre 3 e 5, e ele vai ser reprovado se a média final for menor do que 3. E aqui ele fala para a gente escrever funções separadas para o cálculo de MF, MP e MT. Então, vamos lá. A gente já começa aqui fazendo o que a gente precisa dentro da função main. A gente vai declarar as nossas variáveis do tipo float, que vão ser P1, P2, aí T1, T2, T3, daí MP e MT. A gente não precisa declarar a MF porque vai ser uma função void que já vai imprimir na tela o que a gente precisa. Agora vamos fazer umas sequências de printf e scanf para coletar os nossos dados. Então, informe as notas da P1 e P2, respectivamente. Scanf, onde a gente tem dois floats, sendo P1 e P2. Agora a gente faz a mesma coisa, só que para os trabalhos. Trabalho 1, trabalho 2 e trabalho 3, respectivamente. E agora a gente vai ler também 3 floats. E a gente adiciona mais um aqui, porcentagem F. É o que vai acontecer agora. A gente vai calcular MP, que vai ser uma função que vai retornar um valor real. Então a gente vai chamar de mProva. E ele vai receber a P1 e a P2. Depois disso a gente vai ter a MT, que vai receber a média de trabalhos. Chamar de mtrab, vai receber trabalho 1, trabalho 2 e trabalho 3. E por final, a gente vai colocar a média final, recebendo MP e MT. Agora a gente vai criar as nossas funções. A primeira delas, vamos criar a função mProva. Vai receber, vai ser do tipo float. Ela vai receber um float A e um float B. E o que vai acontecer aqui dentro? O nosso A já vai receber o valor de 2 vezes A mais 3 vezes B, igual ele fala na fórmula. E esse valor vai ser dividido depois por 10. E depois ele vai retornar o valor atual de A. Agora a próxima função, que vai ser um float mtrab, vai receber um float A, um float B e um float C, que vão ser os 3 trabalhos. E o que vai acontecer vai ser uma média simples, então vou armazenar no próprio A também a média A mais B mais C, que vai ser dividido por 6. Aqui também faltou o ponto e vírgula. E depois a gente retorna o valor atual de A. Agora a gente vai fazer a média final. Então, como já foi escrito aqui, mFinal vai receber 2 parâmetros, vai ser do tipo float também. Não, na verdade, vai ser do tipo void, porque ele vai imprimir na tela um resultado. Então, mFinal vai receber um float A e um float B. E no caso, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma variável float. Na verdade, nem precisa disso, a gente só coloca que A recebe A mais B. A gente vai armazenar no próprio valor de uns parâmetros. E depois a gente vai fazer alguns testes e condições para ver qual vai ser o resultado impresso na tela para o aluno. Então, se A for menor do que 3, a gente vai imprimir que ele está reprovado. Então, printf reprovado, boas férias.
Agora, caso a nota seja menor do que 5, menor ou igual que 5, na verdade, menor do que 5, maior ou igual que 3. Então, a gente vai fazer dois testes aqui. Primeiro, A maior ou igual que 3, operador lógico E, A menor do que 5. Quando isso acontece, o aluno está de recuperação. Então, printf, a gente só vai escrever recuperação. E no nosso último caso, é o se-if. No caso, o A maior ou igual que 5, ele vai estar aprovado. Então a gente retorna para ele. Aprovado. Boas férias. Agora vamos lá. O nosso código deve estar funcionando perfeitamente. Vamos fazer os testes agora. Então vamos fazer os testes com os casos extremos. Vamos colocar primeiro que ele tirou 5 em tudo. Então no caso, é para ele conseguir média 5 e é para ele estar aprovado. Aprovado, boas férias. Depois, se ele tirar 3 em tudo, é para ele estar de recuperação. Recuperação. Agora, vamos colocar uma nota menor do que 3, para daí 3 e 2, porque daí ele vai ter sido reprovado. Boas férias também. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido útil. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar que a gente vai responder o quanto antes. E até o próximo vídeo.